Vamos orar? Pai, mais uma vez estou aqui na Tua presença. Te agradeço, Senhor, pela Tua bondade e fidelidade. A gente chegou nu, a gente vai voltar nu. E o importante é fazer a Tua vontade na terra. Por isso vem, Jesus, nessa noite, para a glória do Teu nome. Intensifica o Teu poder aqui. Mais uma vez eu me coloco debaixo da Sua autoridade. Reconheço que sou pecador, que sou falho, que sou fraco. E dependente total do Teu Espírito Santo. Por isso vem nessa noite, Espírito Santo, e age através de mim. Vem em nome de Jesus sobre a minha vida. Usa-me com poder, autoridade e ousadia nessa noite. Para pregar com intrepidez, poder, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer falar com cada um aqui. Intensifica a presença do Teu Espírito Santo, que cada um possa sair daqui nessa noite, carregando aquilo que veio buscar, levando embora, de fato, aquilo que veio buscar do Senhor. Em nome de Jesus. E eu profetizo, Pai, sobre esse momento aqui, um novo tempo sobre a vida de cada um dos Seus filhos, um novo tempo sobre essa igreja, um novo tempo, uma nova estação começa em nome de Jesus, uma estação cheia de poder, de glória, de manifestações da Tua parte. Em nome de Jesus, continue repreendendo Satanás, os enviados das trevas, as orações contrárias, continue quebrando, Pai, qualquer pensamento de inveja, qualquer palavra lançada em nome de Jesus, que não está de acordo com a Tua vontade, cai por terra agora em nome de Jesus, todo dardo lançado do inimigo contra as vidas aqui agora, sem ação, sem força, sem efeito, paralisados, Deus, pelos Seus anjos que estão aqui acampados ao nosso redor, continue nos guardando, protegendo, livrando e engrandece o Teu nome nessa noite para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém e amém e amém. Seguinte, há mais ou menos um mês atrás, eu preguei uma mensagem que chamava Virei Crente e Agora. Alguém estava aqui? Na primeira que eu preguei, eu falei sobre igreja. Porque infelizmente muita gente chega na igreja e não tem ideia o que é ser igreja. Porque igreja, a gente aprendeu que igreja não é quem eu sou, que igreja é o que eu faço. Eu só revelo que eu sou igreja a partir dos frutos que eu manifesto. É assim que eu sou igreja. E aí, depois eu preguei uma outra mensagem também chamada Virei Crente e Agora, só que aí eu falei sobre o crente e a oração. E o intuito dessas duas palavras era mostrar o quê? Tem muita gente chegando, até de outras igrejas, com anos e anos de caminhada cristã, sem ter a menor noção do que é ser crente. Sem ter a menor noção, só entre tipo assim, estão indo para lá, então eu vou junto. Estão vindo para cá agora, então eu caminho junto. Não importa se está certo ou está errado, não importa se isso é bíblico ou não, eu só vou seguir o fluxo. Só que não é assim que funciona. E aí, eu vou pregar hoje a continuação dessas mensagens, eu vou começar ela hoje e provavelmente termino na semana que vem. De vez em quando Deus dá umas palavras aí, a gente tem que colocar no meio, mas faz parte. Então o tema da palavra de hoje é Virei Crente e Agora, só que hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo, que na minha opinião é parte fundamental da igreja. Estão aqui ainda? Presta atenção. Quando eu me converti, 28 anos atrás, eu contei algumas experiências que eu tive. Então a primeira coisa, eu cheguei na igreja. Por que eu preguei a primeira Virei Crente e Agora? Porque eu cheguei na igreja 28 anos atrás, ou seja, tinha 14 anos de idade. E eu não tinha a menor ideia o que era ser crente. Para mim, crente era o cara que colocava uma Bíblia debaixo do braço e falava assim, virei crente. E todo mundo falava, tá lá um crente. Porque crente era definido pela Bíblia que carregava, e ponto final. E aí, o que eu fiz? Virei crente, primeira coisa que eu fiz, comprei uma Bíblia. Só que diferente de muito crente, eu li a minha Bíblia e aprendi muita coisa com ela. Então, se você é crente, posso te dar um conselho, de verdade? É bom você ter uma Bíblia impressa o mais rápido possível. Porque o negócio está caminhando de um jeito que eu não duvido que em pouco tempo as nossas Bíblias não sejam mais como são hoje. Em pouco tempo elas vão sofrer mudanças drásticas, acredito eu, porque estão dizendo que a Bíblia tem muito discurso de ódio, e quem está por dentro disso aí sabe do que eu estou falando. Então, se eu fosse você, comprava uma para ter. Eu acabei de comprar mais uma, né? Eu dei um monte de Bíblia minha, e dei tudo, né, na verdade, não estava com mais nenhuma para ler de papel. Aí eu falei, dei a última pro meu filho, né? A última eu dei pro meu filho. Falei, toma, chegou a hora de você começar a ler de verdade, vai ler agora.
E agora, comprei mais uma essa semana, a Bíblia em ordem cronológica, estou lendo, uma maravilha, incrível, né, na versão NVI. Compre uma Bíblia. Comprei e comecei a ler. Mas aí eu comecei para a igreja, frequentar cultos, e eu ouvia muito falar o quê, naquela época? Sobre oração, sobre poder, sobre vigília, sobre coisas malucas e sinistras da parte de Deus. E eu falei, eu quero conhecer tudo isso. Então, uma das coisas que eu tive muita dificuldade quando comecei na vida cristã foi oração. Porque eu sempre ouvi muitas coisas sobre oração, e as pessoas diziam assim, orar não é só falar, você tem que falar e ouvir. Não é um monólogo, é um diálogo. Então eu chegava na minha casa, dobrava o joelho e ficava ali. Ó Senhor, eu quero uma namorada, eu quero uma moto, eu quero um emprego melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí eu fazia assim. E eu confesso que muitas vezes eu disse, eu acho que meu ouvido espiritual é surdo. Porque todo crente fala que ora e ouve. E eu só ouço a minha voz, eu não ouço mais nada. Por quê? Porque eu aprendi a vida inteira que eu tinha que ouvir, mas ninguém me ensinou como que eu ouvia. E aí por isso eu preguei a segunda mensagem dessa, né? Que foi o crente, virei crente agora, e a oração. O crente é a oração. Então se você quiser entender isso que eu estou te dizendo, você chegou agora e não sabe, está perdido também desse jeito, igual eu era quando me converti, essa pregação está no YouTube, tá? Então você pode pegar a pranchinha lá, ver o QR Code, entra lá, tem um monte de vídeo, você procura essa específica, você vai aprender como que você ouve a voz de Deus dentro da oração. Só que aí, foi muito louco para mim, porque eu me converti numa igreja extremamente pentecostal, onde o fogo cai, se Deus quiser ainda cai até hoje, assim eu quero crer. E aí, como eu falei, na segunda semana de crente eu já estava numa vigília. E aí eu fui nessa vigília, o negócio foi muito louco lá. Porque eu tive as primeiras experiências sobrenaturais com Deus. Porque quando você vai para o evangelho, você vê que Jesus fala para os discípulos assim, ele fala para os apóstolos assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, não começa a igreja. Não deem um passo em direção àquilo que vocês vão viver lá na frente. Até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Até que poder venha do alto e vocês sejam revestidos e capacitados com ele. Não tentem fazer nada antes disso. E o que acontece foi como começou a minha vida. Eu cheguei, a igreja começa depois do poder descer do céu, depois do Espírito se manifestar. O que eu entendi? Se não tem Espírito Santo, isso lê na Bíblia agora, se não tem Espírito Santo, se não tem poder, não tem igreja. Isso é o que eu vejo dentro da palavra de Deus. Talvez tenha uma reunião, um grupo de estudo, pode ser qualquer coisa, mas igreja não tem. E é assim que eu entendo da palavra. Enfim, vamos avançar. Cheguei lá. Segunda semana, vigília. Quando eu estou na vigília, já contei essa história muitas vezes, eu vejo de longe assim, um pastor orando por outro cara, e ele vai orar e ele não precisa pôr a mão nas pessoas, ele fica com a mão de longe. Não estou orando por você, tá? Ele só fica assim, ó. E ele fica com a mão assim, e de repente tem um cara atrás, meio com a mão assim, e eu falei, sei lá, enfim, né? Eu não entendia muito daquilo, mas não era nada muito louco para mim, porque minha mãe era macumbeira, e eu ia muito com ela na macumba, então para mim aquilo não era muito estranho. E de repente eu via que o cara fazia assim, balangava e pô, caía de costa. E eu olhei pro meu amigo e falei assim, eu posso experimentar aquilo? E ele falou, eu vou perguntar. Aí ele foi na mãe dele e falou assim, é a segunda semana dele de crente, ele pode receber uma oração para cair e chapar no espírito? A mãe dele falou, vai, taca-lhe pau, não dá nada não. E eu fui. Cheguei lá, o cara foi orar por mim, e aí a hora que ele foi orar, eu falei assim, esse negócio vai ter que ser verdade. Porque se ele colocar a mão na minha cabeça, me empurrar, fizer qualquer coisa, eu não vou cair. E se eu ver que eu tô mole, ainda vou tentar evitar cair. E foi o que eu fiz. Ele começou a orar por mim, minha perna foi bambeando, eu fui virando assim, eu falei, sangue de Jesus, vou cair. A hora que eu fui cair, eu falei, eu não. E aí eu tô de novo ali orando, e eu não. Aí o cara fez uma oração diferente. Ele falou assim, Jesus, embriaga ele, deixa as pernas dele mole. Eu falei, capaz, né? Falei, o crente maluco, tem nada a ver com o que ele está falando. E de repente, o que acontece? Minhas pernas bambeiam, eu fiquei mole e caí de cara. Tinha um cara atrás para segurar, para frente não, caí no cara que estava orando. Pô, aí ele me segurou assim, colocou no chão. Eu falei, meu Deus, esse cara tem poder. Esse cara tem poder. Era a segunda semana de crente. E eu falei, eu não quis cair para trás, caí de boca. Tipo assim, era Deus falando, pô, tonto, né?
Já que não quer do jeito bom, vai do jeito mais difícil. Tome, vou te expor. Falei, fechou, sem problema. Beleza. Quando eu levantei do chão, depois de ficar pensando meia hora, será que eu levanto ou não? Quanto tempo que um crente tem que ficar no chão para ser crente? Né? E aí eu pensando, nada. E eu pensava assim, será que eu tenho que agora olhar para o céu e pensar o que está acontecendo? Será que Deus vai falar comigo? Enfim, nada disso aconteceu. Era só minha mente pensando. E eu levantei do chão. Aí eu fui no meu amigo e falei assim, achei legal isso que eu experimentei. Só tem um porém. Como é que eu faço para ao invés de ser o cara que cai, para ser o cara que derruba? Aí ele falou para mim assim, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Aí, irmão, o negócio apertou. Porque assim, eu já sabia que oração era falar e ouvir e não ouvia. Como é que eu vou ser agora cheio do Espírito Santo? Aí depois vem um abençoado e fala assim, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que orar em línguas. Aí eu falei, meu Deus, agora piorou. Porque eu já não sei orar e ouvir. Agora eu vou ter que orar em línguas se eu não sei. E ninguém me explicava como que era. E eu ficava perdido, desesperado, perdido, mas estava lá. Não perdia uma. E aí um dia um cara foi tentar fazer eu orar em línguas. Já contei essa história, não dá tempo de contar hoje, porque senão o sangue de Jesus tem poder, e é muita vergonha. Né? Mas enfim, o cara tinha uma técnica que funcionava muito bem. Perdão, muito mal. E aí o cara falou para mim assim, você quer orar em línguas? Eu falei, quero. Ele falou, então você vai ter que dar glória. Eu falei, glória. Aí ele falou, não, vai ter que dar mais glória. Eu falei, glória, glória. Aí ele falou, não, irmão, você não está entendendo. É glória, glória em cima de glória, glória, glória. Até a sua língua enrolar e você falar em línguas. Eu falei, entendi. Né? Então, tipo assim, tem um tanto de glória que você tem que dar. A hora que chega o tanto, faz pim, aí a língua, pau, e vai, aí, plá. Falei, fechou, entendi como é que ora em línguas. É moleza. E aí ele foi orar por mim, e ele começou, né? Vai dando glória. E eu, glória. Ele, não, mais glória. Mais glória, 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 glória. Ele, não, tem que ser mais rápido. Eu, glória, 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 glória. E eu confesso para vocês, já falei isso, eu me sentia um peru, né? Analfabeto. Sendo bem honesto, eu me sentia um peru analfabeto. Porque ficava, glória, 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 glória. Sabe quando você faz gargarejo? Se eu soubesse, tinha usado essa técnica. Ganhava um gole, né? Era igual, não mudava nada. Aí, resumindo, não recebi línguas, só vergonha, né? Só vergonha. E se eu contar mais um negócio aqui, vai sangue de Jesus depois. Aí, para resumir, esse cara que estava orando para mim, que falou que era para dar glória, ele queria me derrubar de qualquer jeito. Aí ele começou a pegar a minha cabeça, e eu lembro até hoje, vem aqui, Diogo, me ajuda aqui de exemplo. E ele pegava a minha cabeça. Diante de Deus, depois de 3 empurrão, eu falei, eu vou cair. Eu vou cair porque esse cara, velho do céu, ele não tem o poder que o outro cara tinha. Aquele outro gordinho maluco era muito mais cheio de poder do que esse do fogo de Deus. Eu falei, não, pra mim deu. E qual que é o pior disso? Eu não entendi nada. Por quê? Porque no primeiro, ele não colocou a mão em mim e eu tombei. Esse mandou dar glória e não deu certo. Aí esse falava fogo de Deus e ele me tonteou de tanto empurrar minha cabeça. Aí eu falei assim, chega. Eu acho que eu vou continuar nessa vibe, vou para as vigílias, vou evitar aquele irmão, porque o que ele ensinou não funcionou. E aí, depois de 1 ano, eu comecei a orar em línguas. Foi sobrenatural o que aconteceu. Só que eu não entendia como é que era. Eu não vou falar sobre dom de línguas hoje, provavelmente eu falo sobre os dons semana que vem. E aí, pô, pastor, eu não oro em línguas. Irmão, se você vier semana que vem, você sair daqui sem orar em línguas, a culpa é sua. Né? Porque você não entendeu nada do que eu falei. Mas eu aprendi muita coisa e que me ajudou a ensinar muita coisa. Então, por isso que eu ensinei. Como que eu ouço Deus na oração? Eu ensinei naquela palavra. Quer ouvir? Vai lá no YouTube, tá? Pega lá, enfim. E tá de grátis, tá? Mas deixa eu avançar um pouco mais aqui. O que acontece? Nessas vigílias eu vi algumas outras coisas malucas. Por exemplo, palavra profética. Foi numa vigília que eu recebi a primeira palavra profética, com 14 anos, que eu seria pastor. Uma irmã do coque chegou e falou assim, já veio marchando assim, cortando o diabo e tal. Aí já mandou, você será pastor de uma grande multidão de jovens. E eu falei, uau,
com 14 anos, né? Uma palavra dessa, falei, amém. Aí de repente vem outra no manto, no helicóptero, eu falei, pai amado, hoje vai estar daquele jeito, e mais uma e tome. E minha vida foi inteira assim, com palavra profética em cima de palavra profética. O que eu fiz? Anotei tudo, guardei tudo no coração, e eu estou vendo elas se cumprirem dia após dia. Então, eu estou no caminho, estou avançando, e as coisas estão acontecendo. Só que quando eu comecei a ouvir, minha igreja ia muito profeta, ia muitos profetas pregar. E aí, quando a gente sabia que ia um profeta pregar, o que a gente fazia? Põe uma camisa vermelha, né, que é tipo tourada, né? Sabe quando você vai? Você vai de vermelho, porque você quer levar uma chifrada. É tipo isso. E aí, tô lá, primeiras fileiras, camisa vermelha, daquele jeito. Tipo assim, é impossível o profeta não me ver. Tô ali, quero receber uma palavra. Tem gente que hoje foge, se vê um profeta, corre, né? E eu ficava assim, não, eu quero. E aí, o que eu aprendi? Que profetas eram pessoas específicas e que nem todo mundo podia profetizar. Que só um ou outro receberia um dom para profetizar, que seria cheio do espírito da profecia, que entregaria a palavra de conhecimento. E um dia Deus falou para mim assim, eu te levantei como profeta na minha casa. E eu falei, uau, mas como vai ser? Eu não entendi nada. Por quê? Porque era tanto código, tanto crentez, era uma linguagem tão esquisita que eu falava, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Como que isso vai se dar? Como que isso vai ser? Eu não entendia nada. Só que o que eu tinha certeza é que crente é alguém chamado e criado por Deus para manifestar o poder de Deus na terra. Crente é alguém que foi colocado em um ambiente onde a glória de Deus tem que se manifestar. Porque eu lembro até hoje uma frase que Deus falou comigo, que eu falei para uma galera. Evangelho sem poder é história. Evangelho sem poder é história. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a manifestação sobrenatural do poder que está sobre Deus, derramado sobre a sua igreja, que agora manifesta o poder do próprio Deus. Está aqui comigo ainda? Então, quando você vai para a Bíblia, você percebe, quando a igreja vai começar, primeiro de tudo, a igreja vai começar. Jesus morre, quando ele está subindo, ele fala assim, eu estou indo, mas não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam do alto revestidos de poder. E aí vocês serão minhas testemunhas. E aí eu vou usar vocês de maneira sobrenatural e poderosa. O tempo passa, eles ficam aglomerados, juntinho lá orando. Passa mais ou menos 50, 60 dias disso. 50 dias. E no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre o lugar que eles estão. Eles ficam cheios de poder, eles ficam cheios de autoridade, e o Espírito Santo começa a fazer grandes coisas no meio deles. Estão aqui ainda? E aí, a igreja começa. Por que é importante entender isso? Porque se Jesus disse para os discípulos, não ousem fazer a minha vontade, até que vocês sejam cheios de poder, até que vocês sejam cheios do Espírito, por que é que a gente, como crente, hoje acha que dá para ser crente e fazer a vontade de Deus, sem ser cheio do Espírito Santo e sem ter tempo com o Espírito, e sem entender como o Espírito Santo age? Não funciona. Então, por isso, hoje, eu quero tratar desse assunto com vocês de maneira breve. Hoje eu vou trazer só como é que eu posso dizer? Um pano de fundo, assim, para não ir muito longe. Aí semana que vem a gente mergulha profundo nesse assunto que é o Espírito Santo. Nossa, estou pegando fogo até nas pernas aqui, estou suando de cima até embaixo. Meu Jesus, toma água. Meu Pai, aleluia. Estamos aqui ainda, né? Presta atenção. Quando eu me converti, como eu falei, é uma introdução. Quando eu me converti, eu lembro que a igreja que eu frequentava, ela tinha muito medo das pessoas beberem bebida alcoólica. Então, ao invés de ensinar o que a Bíblia diz, eles preferiam ensinar, tipo, uma doutrina que não é bíblica. Então, eles diziam que beber era pecado. A Bíblia sempre condenou a embriaguez. E aí, só que assim, na bola de neve, então na bola de neve pode beber. Então, a Bíblia não condena,
Mas na Bola de Neve tem uma regra que é nem bombom de licor. Então assim, vocês vão além da Bíblia? A gente vai. Então vocês são herege? Não, a gente é amoroso, tá bom? Por quê? Não vou nem entrar nesse assunto, que é muita coisa. Tá bom, eu entro. Quem aqui já teve problema com bebida? Pode levantar a mão, irmão, não é pecado não, fica tranquilo. Sabe o que acontece? Quem aqui já teve problema com droga? Desse jeito mesmo. É um monte de gente. Sabe o que acontece? Imagina bem, você chama um irmão para ir na sua casa. Aí uma galera da Bola de Neve já teve problema com isso, com bebida, com droga. Aí você chega lá e fala assim, comprei um vinhozinho. Aí você dá uma tacinha para ele, do jeito que ele bebe a taça, ele lembra, a memória química traz ele usando droga lá na vida louca. O que acontece? Ele sai da sua casa e vai beber. Ele sai da sua casa e vai se embriagar. Ele sai da sua casa e vai chapar o globo de droga. E a culpa é de quem? Sua. Então, por amor às pessoas, a gente vai além. A gente aperta um pouco mais a cinta. Então, é nem bombom de licor. Por quê? Porque a gente não quer ser pedra de tropeço para ninguém aqui dentro. A gente quer ser aquele que estende a mão e não aquele que puxa o calcanhar. Amém, gente? Por isso, nem bombom de licor. Pronto, é mais que a Bíblia? É. Só que de onde eu vim, por exemplo, Efésios 5,18, está escrito assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Então o que eles faziam? Eles colocavam toda a ênfase do encher no Espírito na embriaguez do vinho. Eles preferiam dizer o tempo inteiro, tá vendo? Não pode beber, não pode beber. Mesmo dizendo, não embriaguez, não pode beber. E a parte, deixem-se encher pelo Espírito, ficava em segundo plano. Quando na verdade, e aí que é um negócio louco, quando você entende o que é ser cheio do Espírito, quando você for cheio do Espírito Santo, você nunca mais vai querer saber de chapar com qualquer outra coisa. Porque, irmão, a hora que você chapa no Espírito, você fica de um jeito tão maluco, e é muito louco. Posso compartilhar umas coisas? Você fica de um jeito tão maluco, porque assim, você vai orar por alguém, rapaz, você rela a mão no cara, parece que abre um filme na sua frente. Você vê a vida do cara, você vê o que o cara está vivendo, o que o cara está passando, você vê as dificuldades que ele está enfrentando, e você fala assim, meu Deus, parece que eu fiquei vidente agora, parece que é isso que está acontecendo. É o profeta do Antigo Testamento era chamado de vidente. Você começa a perceber coisas do mundo espiritual, Deus começa a falar no seu ouvido, Deus começa a falar no seu interior, você começa a entregar palavras que vão mudar a vida de outras pessoas, você começa a ser usado por Deus para trazer vida ao invés de trazer morte. Aí você fala assim, meu Deus, nunca mais eu quero chapar de vinho, agora eu quero chapar do Espírito toda hora, eu quero ficar maluco. E posso te falar uns negócios malucos? Vou te falar, eu já fui numas paradas tão sinistras, que a gente ficava tão cheio do Espírito Santo que a gente não conseguia ir embora andando. A gente sentava no chão, tentava levantar e ficava tipo assim, meu pai, eu não consigo. Mais chapado do que qualquer bebida que você já tomou. As pernas ficam bamba, fica mole, você olha para frente e você fala, Jesus, fortalece as minhas pernas, Senhor, que o negócio hoje está feio aqui. Senhor amado, o que eu fiz? Por que eu tomei tanto vinho do Espírito hoje? E aí você fala assim, nossa, será que é isso, irmão? Você nunca chapou do Espírito, você não sabe o que eu estou falando. Mas em nome de Jesus, se você quiser um dia, você vai ser desse jeito aí. Se quiser, né? Por quê? Porque é assim que funciona. O vinho está lá, é só chegar, beber e pronto, acabou. Né? Estamos aqui juntos ainda? E aí, é muito louco isso. Então deixa eu avançar um pouco mais aqui. Qual que é o problema para muitas pessoas que chegam na igreja hoje com relação ao Espírito Santo? A maioria das pessoas que chegam não sabe nem quem o Espírito Santo é, Guilherme. E a questão é, como é que você se relaciona com alguém que você não sabe quem é? Tem como? Tem gente, vou te dar um exemplo. Tem gente que aprendeu quando era criança que o Espírito Santo era uma força. E aí o cara começa a fazer um monte de coisa de trapalhada assim na vida cristã. Por quê? Porque ele não entende que o Espírito Santo não é uma força. E ele trata o Espírito Santo como uma força. Então como é que você vai tratar algo como uma força, sendo que ele não é uma força? Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma pomba. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma luz. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é um monte de coisa. Mas de verdade, queridos, o que o Espírito Santo é? Pessoa. Então como é que você se relaciona com a pessoa? Do jeito que você se relaciona com a pessoa. Todo mundo aqui sabe se relacionar com pessoa. Então você fala, você ouve, você aprende, você entende como é que funciona. Então, tem gente que se relaciona com o Espírito Santo, por exemplo, acreditando que o Espírito Santo é um Deus menor. Como assim, pastor? É como se Deus Pai fosse um grande Deus, o Deus Filho
fosse um Deus legal, mas não é igual ao Pai. E o Espírito não é nem um Deus. Tipo assim, é o Espírito. É só um... É só um fantasma de Deus. É um negócio maluco. Mas posso te ensinar como é que isso aqui funciona para você entender direito? Vou te explicar como é que funciona. Por exemplo, você consegue imaginar o sol agora? Os caras não conseguem nem imaginar o sol. Imagina imaginar o Espírito. Alguém consegue imaginar um sol? Fechou. Todo mundo já teve contato com o sol, né? Não. Você teve contato com o quê? Calor e luz. Sim ou não? Ninguém teve contato com o sol. Mas você sabe que o sol existe? Sim, porque você percebe, ele te toca. Ele te toca, a luz dele te toca, o calor dele te toca. É a mesma coisa com Deus. Por quê? Porque é como se o Deus Pai fosse o sol. Aquele que a gente não consegue tocar, não consegue atingir. Mas da mesma maneira, é como se Jesus fosse a luz. E ele diz, eu sou a luz do mundo, quem anda em mim não andará em trevas. Enfim, você pode pegar isso aí. Só que aí você pega o Espírito. Quem é o Espírito? É o calor, é aquilo que você sente. Você sente a luz? Sim ou não? Você sente? Caraca, tem uns caras sinistros. Eu acho que eles estavam indo na mesa branca. Oh, um espírito de luz chegou aqui, por quê? Não, porque clareou. Você sente a luz? Não. Mas você sente calor, sim ou não? Você sente calor. A mesma coisa é com o Espírito Santo. Você sente o Espírito Santo. O Espírito Santo é alguém tão pessoal que você consegue sentir a hora que ele chega. Você consegue perceber a hora que a brisa suave desce. Você começa a perceber, as pernas arrepiam assim, os braços arrepiam. Você fala, opa, é só arrepio que é o Espírito Santo? Não. Tem umas horas que você está no pecado, você está arrebentando com tudo, de repente vem um pensamento. O que você está fazendo aqui, filho? Você sabe que o seu lugar não é aqui. Você fala, misericórdia, olha o diabo me acusando. Diabo, o Espírito Santo, filho. Está ali o tempo inteiro do seu lado, chamando você para o arrependimento. Você não está entendendo nada. Você está pensando em usar droga, ele está falando, não vai por aí que você vai quebrar a cara. Você vai se arrebentar. Você já sabe que esse caminho aí vai dar errado, já deu tantas vezes. E você fala, ai, diabo sujo, não deixa nem eu pecar mais em paz. Está me acusando antes do pecado. Não, querido, Espírito Santo te puxando. E você chamando ele de diabo ainda. Então, é muito louco isso aqui. Posso aprofundar um pouco mais nesse exemplo aqui? Cara, isso aqui eu achei muito louco quando eu comecei a pensar. Por quê? Deixa eu te perguntar uma coisa. De verdade. Se você tirar o sol, existe luz? E calor? A resposta é não, tá? Sim ou não? Não tem nenhum dos dois. É simples. Por quê? Porque você tirou o principal, você tirou o centro. Então, não existe Espírito Santo se você tirar Deus. Não existe Espírito Santo se você tirar Jesus. Por que eu estou te falando isso? Porque tanto Deus, quanto Jesus, quanto o Espírito Santo é a mesma, é o mesmo rio. É o mesmo fluir. Então, outra coisa importante. Pô, tô orando hoje, pastor. Mas eu falei só com Deus. Ô irmão, de verdade. Quando você fala com Deus, é a mesma coisa que você falar com Jesus e com o Espírito Santo, não muda nada. Mas posso falar uma coisa que muita gente não sabe? Posso. Presta atenção. Na terra, Jesus nunca vai descer aqui te tocar. Parou para pensar nisso? Na terra você não se relaciona com Jesus. Você se relaciona com quem? Com o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus está sentado à direita do Pai. Eu ouvi uma frase essa semana que me marcou. Já parou para pensar que antes tinha um Deus puro do lado do Pai e agora tem um homem sentado à direita de Deus porque você foi pecador, então um Deus teve que se fazer carne para morrer no seu lugar, para que você um dia fosse semelhante a Deus e pudesse sentar lá em cima com Deus? Isso é forte, né? Então, Jesus está lá em cima, mas ele falou assim, estou subindo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, está lá em João 14. Não vou deixar vocês órfãos, vou mandar um consolador. E ele vai auxiliar vocês em todas as coisas. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu também estarei dentro de vocês, vou continuar cuidando de vocês. Então o Espírito Santo continua se manifestando, continua se movendo. Você quer se relacionar? Você pode chamar ele de Deus, você pode chamar ele de Jesus, não vai ter problema. Eu ouvi uma vez uma pregação, que não dá tempo de falar o exemplo, cara, mas eu vou falar assim, do mesmo jeito. O cara falou assim, vocês que ficam orando para o Espírito Santo, falando com o Espírito Santo, vocês ficam, Espírito Santo, enche esse lugar, vocês estão se relacionando errado, vocês têm que falar com Deus, porque o Espírito Santo não é tudo isso. Ouvi uma pregação assim. Deus tem ciúme disso, porque vocês dão mais atenção para o Espírito do que para Deus. Mas o sol, a luz e o calor,
Não faz sentido? É tudo da mesma pessoa, sai do mesmo lugar. Mas você está aqui ainda, sim ou não? Deixa eu avançar um pouco mais nisso aqui, presta atenção. Eu posso impedir o sol, a luz e o calor de terem ação na minha vida, sim ou não? Opa, pensa bem. Eu posso impedir o sol de ter alguma ação na minha vida? Como? Eu me escondo num lugar, eu fico aqui dentro da igreja e não saio. Eu não saio aqui da igreja. Eu fecho as portas, fecho a janela, não vou ver o sol. Não, e aí eu posso entrar numa sala e colocar o ar-condicionado torando? Posso ou não? Então eu não vou ter calor. E eu posso fechar as cortinas para não ter nenhum contato com a luz? Posso ou não posso? Posso. Eu posso da mesma maneira impedir Deus de agir na minha vida. Só que sabe o que é louco? Quer saber? Presta atenção. Eu posso deixar o sol fora da minha vida. Porém ainda assim, o mesmo sol vai agir em situações para o meu benefício. Sabe por quê? Porque você pode até falar assim: Deus, eu não quero saber de você. Eu não quero você na minha vida, eu não quero você dando palpite no que eu estou fazendo. Mas ainda assim, existem coisas que Deus vai fazer ao seu redor para cuidar de você, simplesmente por te amar, apesar de ser quem você é e não querer saber dele. Como assim, pastor? Vou te falar. Por exemplo, se não tiver sol, tem fotossíntese? A resposta é não, tá? Porque quem não fez biologia, lamento. Mas não tem. Se não tiver sol, não tem. Se não tiver sol, tem ar? Tem ou não? E agora, pastor? Está me apertando. Gente, vai para a escola, pelo amor de Deus. Se você matou essas aulas, faz online. Se não tem fotossíntese, não tem ar. É assim que funciona. Mas posso te falar uma coisa maluca? Né? Você pode evitar Deus o quanto você quiser. Você pode fugir de Deus com todas as suas forças, mas ainda assim o Criador vai estar lá. Mesmo de longe, te amando, te protegendo, cuidando de você, te dando mais uma chance, mais um dia de vida, mais um fôlego para você tentar mais uma vez. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus não depende de mim para ser Deus. Ele não depende da minha aprovação. Ele não depende que eu vou lá e falo: ó, tu és Deus, então agora tu és Deus. Não. Ele é Deus querendo você ou não, gostando de você ou não, e Ele continua cuidando de todas as coisas, de todos os seus filhos, porque Ele é Deus e é bom e está consumado. Ponto final. Está aqui e fala amém, glória a Deus. Faz alguma coisa, o que você quiser. Deus é bom. E por que entender isso é importante? Porque o Espírito Santo é Deus. Porém, além de ser Deus, ele é uma pessoa. E a Bíblia mostra que o Espírito Santo tem sentimento, tem trabalho, tem ofício, tem vontade, tem emoção, por aí vai. Não vou aprofundar muito nisso aqui, porque eu quero avançar. Deixa eu ver, dá tempo. Isso aqui eu já falei. O ponto principal da mensagem hoje é: pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque tem gente que ouve falar do Espírito e acha que o Espírito Santo só tem a ver com dons, só tem a ver com língua estranha, só tem a ver com sobrenaturalidade, só tem a ver com manifestações de poder. Só que de verdade não é bem por aí. Se você ler João 14, versículo 26, por exemplo, a gente vai aprender algumas coisas ali. Diz assim: mas o conselheiro que eu enviarei, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então, qual que é o papel do Espírito Santo? Quer saber? Baseado nesse texto, coloca o texto na tela para mim, fazendo um favor. Não precisa tirar ele agora não, deixa ali. Primeiro papel do Espírito Santo, está lá, fala comigo: conselheiro. Segundo, ensinar. Fazer lembrar. Por que isso é importante? Primeiro, quando você precisa de conselheiro? Já parou para pensar nisso? Quando você não sabe o que fazer. Por exemplo, você já teve problema no casamento que você não conseguia resolver, tentou de tudo quanto é jeito, tretou, e aí você chamou alguém de fora e abriu o problema e falou: ó, meu problema é esse. E a pessoa olha para você e fala assim: nossa, isso é moleza de resolver, faz assim, assim. Aí você fala: meu Deus, como que eu não percebi isso? Alguém já viveu isso aí? Eu vou levantar a mão. Eu já vivi isso aí junto com a minha esposa. E uns aqui que eu já aconselhei. Não dá para resolver, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não tem? Não. Posso dar um conselho? Pode. Por quê? Porque o Espírito Santo está de fora olhando você, quebrando a cabeça. E ele está só olhando para você fazendo assim: se você fosse por ali dava certo. Se você simplesmente parasse com isso aqui dava certo. Aí um dia você vai no Espírito Santo e fala assim: você pode me ajudar? Posso. Como que eu resolvo isso? Assim.
Aí você fala, meu Deus, não sabia que era tão fácil. Quanto tempo esperei, quanto tempo sofri, quanto tempo pelejei. E aí sabe o que é louco? Outro papel do Espírito Santo? Ensinará, que está ali no texto. Por quê? Presta atenção. Sabe qual é o papel de um professor? Sabe qual é? É ensinar, sim ou não? Mas ele te ensina igual a sua mãe ou melhor que a sua mãe? Melhor ou pior? Melhor. Por quê? Porque ele quer fazer você poupar tempo. Tem muita gente hoje patinando no mesmo lugar porque está tentando sozinho ou está pedindo ajuda para gente que não sabe de nada da sua vida, não sabe onde você tem que chegar. Se você começasse a ter relacionamento com o Espírito Santo e perguntasse para ele, Espírito Santo, o que eu tenho que mudar agora? Me ajuda a entender onde que eu estou errando, onde eu estou vacilando. Você ia ver ele fazendo assim, ó, vai por aqui, filho. O caminho é ali, deixa eu te ensinar, deixa eu pegar na sua mão, deixa eu fazer junto com você. Você vai começar a perceber que as coisas vão andar mais rápido. Mas aí tem o último ali. Fará lembrar, fala comigo, fará lembrar. Quem é casado aqui? Sabe quando você, marido, sua esposa pede para você fazer uma coisa, e aí você não faz? O que ela faz? Ela te... É gostoso ou não? É gostoso ou não? Horrível. Não precisa ficar lembrando a gente uma vez por semana que a gente tem que fazer as coisas. Não tem que ficar, a gente uma hora faz. Faz nada, é mentira. Qual é o papel do Espírito Santo? Te fazer lembrar. Vai fazer lembrar o quê? Sabe o dia que você vem... Não, isso aqui eu não vou falar que vai ficar pesado, você não vai gostar. Sabe o dia que você vem no culto? E aí você ouve uma palavra e você fala assim, nossa, preciso mudar isso. Nossa, preciso realmente mudar essa história aqui. Isso aqui não está mais legal. Eu preciso realmente de uma vida nova, de uma história nova aqui. Quem que gerou aquilo no seu coração? O Espírito Santo. Aí você vai embora, você não coloca em prática aquilo que você falou agora há pouco na igreja. O que o Espírito Santo faz? Ele vai lá e fica assim, você não falou que você ia mudar? Você não falou que você ia fazer? Você não falou que você ia fazer? Aí chega uma hora que você fala, nossa, o demônio é chato, está me acusando das coisas que eu prometi e não cumpri. Não é demônio não, querido, Espírito Santo. Porque o papel dele é te lembrar das promessas que você faz e não cumpre. Das coisas que você falou que ia mudar e não mudou. Das coisas que você sabe que está errado e você está tratando como normal. É papel dele te lembrar da lei. É papel dele te lembrar de fazer as coisas direito. De pagar suas contas. Por isso, quando você não paga a conta e compra alguma coisa, você fica assim, tipo, nossa, estou estranho. Não devia ter feito isso. Por quê? Porque o Espírito Santo gosta das coisas corretas. Você está indo assim? Está indo aqui? Ok. Vocês nem estão aqui mais, já parece. Todo mundo já cansou. Está aqui, linda? Ah, então, presta atenção, hein? Podemos avançar mais? Então, fechou. Já te ensinei algumas coisas importantes. Isso aqui é para novo convertido, gente. Se você é velho convertido, você está pensando, nossa, pastor, já sei de tudo isso, fique tranquilo. Daqui a pouco, agora a gente vai para frente aqui. Por quê? Porque presta atenção. Jesus sabia que não dava para começar um ministério sem o Espírito Santo. E tem gente que pensa assim, mas Jesus não era Deus? Jesus era Deus na terra por causa do Espírito. Como assim, pastor? É isso aí. Porque você já pensou se Jesus um dia dissesse para você assim, você vai fazer coisa maior do que eu fiz? Porque ele disse isso. Se ele é Deus e você é homem, como é que ele vai falar uma coisa dessa para você? Jesus te prometeu que você faria coisas maiores porque ele estava na mesma condição que você. Qual era a diferença? Jesus era totalmente cheio do Espírito Santo. Não tinha nada nele que era carne, tudo nele era Espírito. Então muitas vezes a gente vai ter que começar a entender esses pontos, né? E por que entender isso aqui é importante? Porque Jesus... Pega da pastora. Peguei, ó. Tá mutado. Ei, o meu tá funcionando de novo, mas daqui a pouco vai parar de novo, hein? Tem que ficar atento nessa bateria aí do microfone. Trocamos de microfone novo, né? Oh, glória, Deus é bom, provisão, né? É uma bênção. Era para ser da pastora, mas ficou mais melhor na minha voz. Sabe o que é louco? Eles pegaram só o erro de português. Que foi? Mais melhor. É isso aí. E eu falei assim de propósito. Fala uma vez que você ouviu eu falando mais melhor. Fala uma vez que você me ouviu falando mais melhor, eu vou concordar com vocês. Que não foi de propósito. Deixa eu trocar a pilha aqui.
Ei, olha bem como o Cid Moreira está aqui. Tá vendo, cara? Era para ser meu desde o princípio. Você está orando pouco. Vocês estão aqui comigo ainda? Então vamos lá, agora eu quero falar de coisas mais interessantes dentro desse mesmo assunto. Presta atenção. Atos capítulo 3. Se você voltar para Atos 2, eu te aconselho a ler Atos 2, porque é quando o Espírito Santo chega. Só para você ter uma ideia, como a descida do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo na nossa vida é tão importante. Quando Jesus, antes de Jesus morrer, ele fala uma coisa para Pedro, que marca a vida de Pedro. Ele fala assim: antes que o galo cante, você vai me negar. O galo acaba de cantar a terceira vez e o Pedro, antes do galo cantar, o Pedro nega. E a palavra de Jesus, a profecia de Jesus se cumpre. Só que então, aquele cara que estava com medo de morrer, aquele cara que estava desesperado, porque tinha medo de declarar a fé em Jesus, lá em Atos 2, ele é cheio do Espírito Santo. E o que acontece? Está escondido, está camuflado, ninguém pode saber que ele está ali, tem muita ameaça de morte rodando, ele está escondido. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. Aí, irmão, o negócio vira do avesso. Por quê? Porque começa a vir língua de fogo, começa a vir palavra e mais palavra, e é como se as portas abrissem, os caras vão para fora começar a pregar. E Pedro faz a primeira grande pregação dele para uma multidão de gente. Quando ele está pregando, mais ou menos 3.000 e poucas pessoas se convertem. Por quê? E aí você começa a olhar e falar assim: poxa, como que Pedro teve coragem para fazer aquilo, se ele negou Jesus pouco tempo antes? É simples. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é capacitado a fazer coisas que antes você não era capaz. Está aqui ainda? Ele vai e prega. Milhares de pessoas se convertem e o Espírito Santo começa a se mover no meio das pessoas. Só que aí, chega no capítulo 3, e eu quero ler uma parte desse capítulo rapidinho com vocês. Está escrito assim, capítulo 3, versículo 1, está lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Então Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Está aqui ainda, né? Presta atenção. Pedro, cheio do Espírito Santo, está entrando no templo. O paralítico está lá, o aleijado está lá. Faz 40 anos que esse cara, mais de 40 anos que esse cara é aleijado. Todo mundo conhecia o cara. Mas então ele entra, o cara fala: me dá um trocadinho, me dá uma moedinha, me dá 50 centavos, me dá alguma coisa. Ele fala para o cara assim: olha para mim. Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas eu tenho só uma coisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Na mesma hora o cara levanta e a galera começa a perceber. Só que aí é muito louco, porque o cara entra com eles no templo. E é muito louco isso, por quê? Porque o aleijado não podia entrar no templo, porque ele é um amaldiçoado, não pode entrar. É proibido pela lei. Então o cara que estava lá fora, esse tempo todo pegando esmola, agora está dentro do templo com a situação completamente mudada. Por quê? Porque um cara cheio do Espírito Santo teve a ousadia de liberar uma palavra que veio do céu e mudar a história de alguém. E aí esse mesmo cara entra no templo e começa a pular, começa a se alegrar. Imagina bem, um cara que nunca andou,
começou a andar, irmão do céu. Só que a galera que está em volta começa a olhar e falar assim: como que isso aconteceu? Esse aí não é o paralítico? Lê o capítulo 3 depois. Esse aí não é o cara que a gente sabe que é. E eles começam a fazer uma rodinha em volta de Pedro. Aí o apóstolo Pedro aproveita e começa a pregar agora no pátio do templo. O cara que não tinha coragem para nada, medroso, covarde. Agora ele chega e começa assim: tá vendo isso que aconteceu? Sabe como isso aconteceu? Foi através do nome de Jesus. Quando nós pregamos para ele, dissemos em nome de Jesus, levanta, ele levantou. Então o mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos tem poder para ressuscitar vocês, para mudar vocês, para transformar a vida de vocês. E mais 2.000 pessoas se convertem. Só tem um problema. Capítulo 4. E agora vocês vão começar a perceber algumas coisas por causa do Espírito Santo. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a salvação de mortos. Agarrando Pedro e João, como estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre, todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, que está escrito ali, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, presta atenção. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente não é chamado para viver de maneira normal mais, porque o Espírito Santo pode impactar todas as áreas da sua vida, seja ela qual for. Ele é capaz de mudar todas as áreas da sua vida, independente da situação que está. E a sua vida vai se tornar algo grandioso e glorioso para a glória de Deus. Só que aí, os caras falam: como que você fez isso aí? E aí ele vai contar a história. Versículo 9. Visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Está aqui ainda, sim ou não? Presta atenção. Por que eu fiz questão de ler até aqui? E vou ler um pouco mais ainda. Quando os caras começam a perceber o jeito que eles estão falando, eles chegam em uma única conclusão: era impossível para vocês fazer o que vocês estão fazendo. Eles olham para o outro e falam assim: os caras nunca estudaram, os caras nunca foram para uma escola, os caras nunca tiveram tempo com nenhum rabino. Certeza que realmente eles tiveram tempo com Jesus. Eles começaram a perceber Jesus nesses caras pelo jeito que eles falavam. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E porque estavam cheios do Espírito Santo, estavam capacitados a fazer aquilo que ninguém mais conseguia fazer de outra maneira. Tem coisa que tem muita gente aqui tentando fazer na força do braço. Posso dar exemplo? Mudar o seu casamento. Pastor, eu tento, eu falo. Nada muda. Por quê? Porque não tem Espírito Santo. Porque está faltando ser cheio do Espírito Santo. Poxa, eu quero tanto mudar minha condição financeira. Eu oro, eu busco, eu estou tentando. É mesmo? Será? O que o Espírito está direcionando você a fazer? Porque de verdade, queridos, eu entendo que quando o Espírito Santo está guiando as nossas vidas, os nossos passos, a gente começa a andar para cima, a gente começa a avançar, a gente começa a romper barreiras. E é muito louco, porque, eu vou falar isso aqui.
Quando eu estava orando a respeito da palavra que eu ia ministrar, Deus falou de maneira, vou falar para vocês, Deus falou de maneira muito clara para mim. Ele falou comigo assim: vocês estão entrando num tempo em que vocês vão precisar depender de mim para tudo que vocês vão fazer. Só que conforme vocês começam a depender de mim e colocar nas minhas mãos a responsabilidade de mudar todas as coisas, vocês vão começar a se surpreender com aquilo que eu farei através de vocês. Tem gente aqui que vai começar a ver coisas em todas as áreas da vida. Por quê? Porque decidiram colocar tudo nas mãos do Espírito Santo, começaram a se conectar com o Espírito Santo e vão começar a ver com olhos nus as coisas sendo transformadas, as coisas sendo mudadas, portas se abrindo, tipo assim, como que isso vai acontecer? Eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia, eu tenho uma visão, mas eu não tenho como resolver. Deus nunca falou que contava com a sua força, Ele contava só com a sua fé e com a sua obediência. Porque é papel do Espírito Santo colocar você onde Deus disse que você estaria. Então, Atos capítulo 4, versículo 14. Vamos avançar. E como podiam ver ali, né? Ele fala, eu fiz tudo isso aqui em nome de Jesus. Essa foi a nossa estratégia, cheios do Espírito Santo. Como podiam ver ali, com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Está aqui ainda, sim ou não? Olha a resposta dos caras: eu não posso deixar de falar do que eu vi e ouvi. Eu amo tanto a presença de Jesus que eu não tenho como simplesmente calar a voz dele dentro de mim. É isso que eles estão dizendo. Eu tive um encontro tão real com Jesus que ela mudou a minha vida e hoje eu não tenho mais como falar de mim, eu só falo dele. Onde eu vou, eu falo dele, eu espalho o amor dele, eu espalho a glória dele, eu falo sobre o poder dele, eu falo sobre as coisas que ele é capaz de fazer. É isso que eles estão dizendo para esses caras. E o cara que foi curado tinha mais de 40 anos, nunca tinha andado na vida, aleijado de nascença. Posso te falar uma coisa? Quando você está cheio do Espírito Santo, não existe impossível para você. Nada é impossível para aqueles que ouvem a voz de Deus e são guiados pelo Espírito. Então eles voltam para casa depois de um dia na cadeia. Só que ao invés de chegar reclamando, demonstrando medo, eles chegam animados. E aí a gente vai para o final do texto, para o final da palavra. Atos capítulo 4, versículo 29. Eles voltam e começam a falar o que aconteceu com eles, para os outros que estão lá na turma. E aí está no finalzinho, ele diz assim: agora, eles estão fazendo uma oração, porque um fala assim: o que a gente vai fazer? Aí ele conta: rapaz, fizemos isso, o Espírito Santo usou a gente foi tremendamente usado pelo Espírito Santo. Só que eles ameaçaram, falaram para não pregar. Mas você acha que nós não vamos pregar? Nós vamos pregar sim. E aí eles falam assim: vamos orar aqui agora. E eles começam a orar. E eles falam: Deus, o Senhor sabe que nós estamos fazendo a sua vontade. O Senhor sabe que nós estamos andando de acordo com aquilo que nós aprendemos com Jesus. E aí no final da oração ele fala assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome santo de Jesus, do servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Somente até aqui. O que falta para nós hoje é um pouco mais do Espírito. Na verdade, é ser completamente cheio do Espírito, a um ponto em que a carne fique para trás, a um ponto em que a vontade da carne seja deixada de lado.
Quando esses caras são colocados diante da prisão, eles dizem o quê? A gente só quer um pouco mais de coragem. A gente não quer ser livre da prisão. A gente só quer um pouco mais de ousadia. A gente só quer um pouco mais de coragem. Para que a gente possa fazer muito mais do que a gente já fez. E eu vou... Fecha os olhos aí já. Como eu falei, já estava acabando. Existem coisas diáconos, ouçam bem isso. Existem coisas que vão começar a acontecer no nosso meio que vai pedir ousadia. Só que essa ousadia não vem da força do braço. Existem situações em que Deus vai nos colocar que a nossa capacidade natural não vai ser capaz de trazer a existência, de manifestar. Existem coisas, existem situações que Deus vai nos colocar em que tudo o que nós vamos poder oferecer ou precisaremos é da presença do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito. Quando eu estava orando a respeito dessa palavra, eu comecei a ver a fila do café da manhã no hospital. E Deus, a gente vai lá, para quem nunca foi, a gente vai toda segunda, terça e quinta lá levar café da manhã. A gente chega lá 5:50 da manhã e vai embora umas 7 horas. A gente serve café para mais de 200 pessoas. Todos os dias que a gente vai. Gente que vem de fora, gente que, enfim, passa horas ali. E quando eu comecei a orar a respeito disso aqui que eu comecei a ler essa semana, o Espírito Santo começou a trazer no meu coração o que Ele quer fazer nesses cafés da manhã. E Ele começou a falar comigo, não é mais tempo. A gente já ora nas filas, a gente chega e ora. E o Espírito Santo falou comigo assim, eu vou começar a trazer intrepidez e ousadia sobre vocês. Para que ao invés de fazer uma simples oração dizendo, Jesus é poderoso, vocês vão dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, a sua doença acaba agora. E saúde está vindo sobre você. Só que da mesma maneira, existem pessoas aqui que o Espírito Santo vai te usar para declarar transformação na vida de outras pessoas que estão perto de você. Eu vejo que esse é um tempo em que a igreja vai precisar voltar a se levantar em poder e autoridade. Poder e autoridade. Para manifestarmos a glória de Jesus nessa cidade. Está chegando um tempo em que a gente vai começar a sair mais das 4 paredes. A gente já começou. Só que eu creio que a gente vai começar a sair daqui. E a gente vai começar a ir para umas baladinhas aí. O pastor quer ir para baladinha. Quero. E a gente vai entrar lá dentro e a gente vai falar assim, eu vim aqui só para orar por você. Eu vim aqui porque eu estava orando e o Espírito Santo me mostrou você. E a gente vai começar a ser usado com palavra de conhecimento. A gente vai começar a ser usado com intrepidez e ousadia. Tem gente aqui que você vai começar, eu não falei muito hoje sobre a língua do Espírito, eu não falei muito hoje sobre dons de línguas, eu não falei sobre dons. Vou falar sobre tudo isso semana que vem. Só que hoje é uma base para você começar a entender algumas coisas. Só que esse é um tempo em que o Senhor vai restaurar o poder e a autoridade da igreja. O poder e a autoridade da igreja. Porque a igreja preferiu trocar o poder e a autoridade por show.
por palavras que emocionam. Emoção o coach traz. O coach consegue mexer com as suas emoções. Mas o Senhor está levantando uma igreja que vai mais uma vez estar restaurada no poder e na autoridade. Poder e autoridade. Antes, quando as pessoas olhavam para uma igreja, tinha gente que tinha medo de pastor. Não pela pregação, mas porque sabiam que pastores eram homens cheios do Espírito Santo, cheios de dons. E elas tinham medo de Deus revelar o pecado delas para os pastores. Mas hoje, é como se o poder da igreja fosse apenas um poder de emocionar. E nós não fomos chamados para emocionar ninguém. Nós fomos chamados para transformar uma sociedade através do poder e da glória de Deus. Mas não haverá poder e glória de Deus sem uma vida no Espírito, sem uma vida cheia do Espírito Santo. Pastor, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Isso é muito fácil. É muito simples. Coloque Efésios capítulo 5, versículo 18 para mim. Na tela. Porque ali tem uma receitinha de bolo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. 19. Falando entre vocês com salmos. Vai ter que mudar o que sai da boca. Porque ao invés de reclamar, tem que começar a adorar Jesus. Hinos e cânticos espirituais. O que é isso? Eu preciso entender o que Deus está dizendo lá em cima para poder declarar com a minha boca aqui na terra. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Você não vai poder mais chegar na igreja e falar assim, eu não gosto dessa música. Eu vou sentar aqui e cruzar os meus braços. Não. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que entrar diante da presença de Deus, com adoração nos seus lábios, glorificando a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Dando graças a Deus constantemente. A Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Não é falando, reclamando, murmurando, chorando, gritando, esperneando, mas é olhando para Deus e falando, Senhor, eu te amo tanto que independente do que eu estou passando, eu não vou permitir que essas situações me abalem, eu vou permanecer confiando em Ti, eu vou permanecer glorificando o Teu nome independente da situação. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ao invés de me levantar contra a autoridade, ao invés de me levantar contra aqueles que estão acima de mim, aqueles que conhecem, que foram levantados pelo Senhor, eu vou começar a me sujeitar, eu vou começar a me colocar debaixo e falar, posso ajudar, posso ser útil de alguma maneira. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Você quer ser cheia do Espírito Santo, irmã? Não dá para fazer isso tratando o marido de qualquer jeito, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Versículo, é isso aí. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sujeitas aos maridos. Versículo 25, olha só, já virou para o casamento. Marido, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pela palavra, por meio da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, inculpável. Versículo até aí, 28, da mesma forma o marido deve amar sua esposa como o próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Versículo 29, tem mais alguma coisa? Além do mais, ninguém jamais odiou. Então, enfim, estão aqui ainda, sim ou não? Quero ser cheio do Espírito Santo. Você é casado? Tá a dica aí. Tem gente que não consegue ser cheio do Espírito Santo porque não trata bem o esposo. Porque o esposo não trata a irmã com amor. Porque não trata ela como Cristo tratou a igreja. E ainda quer ser cheio de unção. Não existe unção. Se o seu casamento está destruído, esquece poder do Espírito Santo. As duas coisas não caminham juntas. Primeiro você acerta o seu casamento. Vixe, isso aí é forte, não tinha preparado isso aí não. Primeiro você acerta o seu casamento, para depois falar, Deus, usa-me
Tem gente querendo ser usado de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Não é porque Deus usou uma mula para falar com Balaão que Deus continua usando mula. Só quando o servo não ouve que ele usa mula. Seu casamento não está bem? Conserta. Você está precisando voltar a amar Jesus? Volta a amar. Você está precisando parar de reclamar da vida? Para de reclamar. Começa a ter salmo na tua boca, ao invés de lamentação. Começa a ter salmo na tua boca, ao invés de lamentação. Por quê? Porque você vai começar a criar um ambiente propício para o Espírito Santo começar a se mover. Coloca de pé no lugar aí. Começa a trocar o choro pela alegria. Começa a trocar a veste de luto por veste de louvor. Começa a mudar. Tem pecado te afastando de Jesus? Tem pecado te afastando do Espírito Santo, quebrando a conexão com Deus? Começa a renunciar ao pecado. Porque uma vida no Espírito é uma vida fora da carne, é uma vida no Espírito, não na carne. Eu creio que hoje é a preparação para algo poderoso que vai acontecer ao longo dessa semana. Só que a gente tem que começar a alinhar a casa hoje, se a gente quiser começar a viver grandes coisas para frente. Podia chegar aqui hoje e já falar, quem quer orar em línguas aí? Vamos orar hoje. Podia. Mas hoje é dia de pôr a casa em ordem. Hoje é dia de alinhar. Hoje é dia de se arrepender, de pedir perdão. Hoje é dia de conversar com o Pai e falar, opa, me ajuda aqui, Senhor. Estou falhando, estou vacilando. Estou precisando me ajustar, estou precisando mudar. Semana que vem eu vou ensinar muita coisa. Então não perde. Mas semana que vem vai ter muita manifestação de poder. Então não perde.